O que eu falei de errado, cara? O que é Ifatocim? Ifatocim é meu nome dentro do culto de Ifá, né? E Babá, ele tem a tradução como pai, né? A tradução correta é Babalauô, porque é meu cargo. Pai do segredo. Então, eu sou um sacerdote dentro do culto de Ifá e meu nome é Ifatocim. E aproveitando esse convite aí hoje para vir quebrar dogmas também sobre essa religião do culto do orixá aí. A gente vai falar bastante coisa e eu já deixei bem claro pro Guilherme que eu sou completamente ignorante. Então, eu dei uma lidinha meio por cima, mas não quis me aprofundar muito pra gente quebrando isso junto aqui, tá? Então, você falou do Ifatocim, que é Babalauô. Isso. Que é numa hierarquia, vamos colocar isso em uma outra religião, por exemplo. Qual que é o nível de hierarquia que você tem dentro da religião? É como se eu fosse o pastor e o padre de uma igreja. É como se fosse pastor e o padre. Falando sobre o cristianismo, que é o que fala. Mas o termo popular pai de santo. Ah, então você... É o pai de santo. Grosseiramente falando, é o pai de santo. O pai de santo. Cara, e aí começa de onde? Você vai subindo até chegar no pode chamar de babá. Pode chamar de babá. Mais fácil, porque isso. Chamar pai de santo parece pejorativo, né? Porque, não, muito pelo contrário. Tem muita gente que gosta. Carinhosamente falando, pai de santo é bom. Não é aquele pejorativo. Não. Depende de como você vai pronunciar, né? Mas normalmente não. Da intenção, da intenção que você vai dizer. Então, eu chamo de pai de santo ou de babá. Pode ter problema. Hoje fechou? Carinhosamente tá tranquilo. Quando você entra como? Então, depende muito do culto, né? Quando a gente fala de culto espírita aqui no Brasil, a gente fala de cultos afro-brasileiros e fala sobre Ifá, que Ifá não é um culto afro-brasileiro, né? Ifá ele é um culto 100% nigeriano. Então, no Brasil hoje tem, que muitas pessoas conhecem como Mesa Branca, que é o culto da Allan Kardec, tem Candomblé, tem Umbanda, tem Quimbanda. Aí dentro do Candomblé existem as nações de Candomblé, dentro de Umbanda existem as famílias de nações, então cada um se inicia o processo de uma forma, né? O termo mais popular conhecido, você entra como Abian, que é o do Candomblé, no caso, né? Você entra como Abian, Abian é aquela pessoa que está conhecendo o culto, está praticando o culto, mas nunca passou por um processo iniciático, não passou por rituais muito profundos e está conhecendo a religião, mas já participa a fundo, com a intenção de poder seguir, né? Dentro de Ifá, você se inicia como um cliente, né? Teve a curiosidade de conhecer um sacerdote, foi lá, consultou, e a partir daí ele vai seguindo os seus processos, né? Ele vai se aprofundando ao culto, vai conhecendo, vai passando por rituais, até chegar ao ponto de iniciação, né? Isso dentro de Ifá, Candomblé, é meio que igual. Você se inicia dentro do culto, passa pelos seus processos evolutivos. Dentro do Candomblé existe o que eles chamam de obrigação, né? Então você se inicia, passa pela obrigação de 1 ano, 3, 7. Com 7 anos você recebe seus direitos, né? Que eles chamam de direitos. E a partir daí você pode se tornar um sacerdote. Dentro de Ifá é diferente. Você passa pelo seu processo iniciático, que são 2 fases. A primeira fase se chama Ixefá, que é onde você se torna um Omó-Ifá, um filho de Ifá, né? Quando você se torna um filho de Ifá, quer dizer que você pode se aprofundar um pouco mais ao culto, conhecer um pouco mais, e você é representado e reconhecido por Ifá. E a segunda mão de Ifá, que nós chamamos de Itefá, que é onde você se torna um Omó-Auô, filho do segredo, que é onde você já pode se aprofundar em todos os segredos de Ifá. Se for predestinado a você e de sua vontade, você se aperfeiçoa nos estudos até se tornar um sacerdote que é Babalauô, que foi o meu caso, né? Só que diferente disso, eu comecei meu processo lá na Umbanda. Então fui para Umbanda, passei pelo Candomblé, entrei no Ifá, estudei Ifá, passei pelos todos os meus conhecimentos de Ifá até receber o meu título de Babalauô. E hoje eu sou o dito popular pai de santo. Então tenho templo, tenho filhos de santo e a gente faz nossas festividades, nossos ritos, atendo clientes aí e vou tocando a vida. Caramba, é muito complexo, né? Que você for analisar, porque se a gente falar agora assim, né, numa parte leiga, a gente não pode deixar de falar sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre o Ifá. A gente vai passar sobre elas, porque tem muita gente que ainda confunde, né? Então você começou falando do Mesa Branca, que é o kardecismo e tal. Ele também tem ligação com tudo. Com Umbanda, porque são... uma ligação assim, uma vertente. São os princípios, né? Eu acho que toda religião ela é meio que uma ramificação, né? Então, com certeza. Tem uma base, por exemplo, o católico e o evangélico, eles, entre aspas, cultuam o mesmo Deus, mas eles têm pensamentos diferentes. O kardecismo e a Umbanda e o Candomblé também tem uma raiz igual? Alguma passagem que é a mesma para todo porque mundo? A Umbanda ela é 100% brasileira, né? A Umbanda ele é um culto brasileiro. Quando a gente fala tem a ideia de que é tipo tudo africano, né? Porque ele tem, né, descendência africana pelas suas práticas. Porque quando a Umbanda ela partiu da Mesa Branca,
Então, os médiuns na mesa branca, né, sentavam os médiuns em volta, eles recebiam esses espíritos que vagavam pelo mundo para eles poderem se manifestar. Então, o espírito se manifestava de várias formas. Às vezes ele vinha para querer chorar, porque é um espírito que sofria muito no mundo espiritual, então ele vem para apresentar alguma coisa. E aí entra a psicografia, mas a entidade, quando incorporava nesses médios, eles não tinham o costume de falar. O médium ele incorporava com o olho baixo aqui, eu psicografava, a entidade vinha só para poder chorar, se manifestar e ir embora. Né? Até que de um meio. De um meio para poder, de alguma forma, né, se reconectar com isso, ou passar alguma mensagem para alguma família, alguma coisa, né? Por isso que existia muito psicografia, né? E chegou um dia que uma entidade deu um nome na mesa, começou a falar na mesa. Ah, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Então, né, numa reunião, eles decidiram que ele não podia ser, ele não era bem-vindo ali porque não era a prática deles e que ele tinha que criar a sua própria doutrina. Foi daí que surgiu a Umbanda. Só que quando surgiu a Umbanda, o Candomblé ele já estava no Brasil, que aí é um culto afro-brasileiro que foi os negros que trouxeram, né? Os pretos que trouxeram da Nigéria, da África, do continente africano. Só que eles já vieram com uma cultura diferente, de atabaque, de música, disso. E a Umbanda não tinha isso, né? A Umbanda estava se criando. Então ela começou a pegar um pouco disso e começou a aumentar a ramificação disso. E aí começou a vir várias vertentes dentro da Umbanda. Caboclo, baiano, boiadeiro, preto velho, que aí são entidades reencarnadas que incorporam no corpo do médium e vêm para dar consulta, para dar um passe espiritual na pessoa. Eles falam muito sobre medicina espiritual na Umbanda, né? Então, grosseiramente falando, a Umbanda ela não é puramente africana, ela pegou algumas coisas do Candomblé, então ela é meio que, grosseiramente falando, uma mistura do Candomblé com a mesa branca. É uma diáspora de um culto espírita, assim como o Candomblé também é uma diáspora do culto nigeriano tradicional.